Terror e RPG. Essa combinação funciona demais. Faz um dos gêneros com as melhores edições, os melhores clássicos do RPG. Aproveitando o mês de outubro, os Dois Perdidos no Tempo vai trazer especialmente esse episódio para vocês, depois da vinheta. Outubro, Halloween! Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Esse episódio Dois Perdidos no Tempo vai falar sobre RPG e RPG do gênero de terror. A gente selecionou aqui cada um livro, um sistema para poder conversar, poder falar com vocês sobre eles. Eu sou o Osvaldo e estou com os horripilantes, assustadores, tenebrosos Fábio e André Loreto, e a gente faz a Casa do Terror dos Dois Perdidos no Tempo. É quase que aquele especial dos Simpsons, pessoal, que tinha ali todo mês de outubro. Então, o Fábio, que já assustou muita criancinha que ia pedir doce e travessuras na casa dele. Eu até parece o tio Chico da família Adams agora. Fester, né? Vamos lá. É claro que ele não dava doce, só dava coque nos garotos. Fábio, o que você selecionou? O que você traz aí pra quem nos acompanha, pros perdidos e perdidas? Cara, assim, eu acho que o terror é um gênero que é bastante popular no RPG, né? Na verdade, se tornou, né? Inicialmente, ninguém achava que dava muito certo, mas aí aconteceu uma coisa chamada Ravenloft e começou a mudar isso, né? O Ravenloft foi o primeiro jogo, né? a primeira aventura que enveredou com sucesso por esse lado do terror, comercialmente falando, né? E daí veio uma série de outras coisas. Inclusive, o cenário que eu escolhi pra gente comentar aqui hoje. Fábio, o Ravenloft era qual o sistema mesmo? D&D. Oh, meu Deus do céu. Cara, assim... Infelizmente, para o mal, temos que falar sempre de D&D, porque D&D foi o primeiro, originou muita coisa, enfim. Então, ame-o ou deixe-o, mas a gente sempre tem que comentar D&D. Mas o Mask of Red Death... que é o que eu quero conversar aqui hoje com vocês, começou como um suplemento de Ravenloft, né? E depois virou um cenário próprio. O suplemento original, salvo engano, é 94, e esse aqui é de 2004, já pela Sword and Sorcery Studios, né? Que era uma subsidiária da White Wolf, de outro famoso jogo, né? De terror e tal. Mas o que eu acho bacana do Mask of Red Death é porque, assim, apesar dele ser D&D, apesar dele ser Ravenloft, ele consegue ser uma coisa diferente desses dois primeiros que eu citei. Porque, assim, ele é um cenário... Ele não foi publicado em português, tá? Até hoje, o que eu acho uma pena. Mas ele é um cenário que é baseado na Era Vitoriana. Já começa aí uma grande diferença, né? A gente não tem a fantasia medieval aqui no meio. E ele é um cenário que ele diminui consideravelmente o nível de poder dos jogadores, tá? Então a galera que está acostumada ali, fanboy do D&D e até do Ravenloft, que vai um pouco para esse lado também, sente que o calo aperta um pouco mais aqui no Mask of Red Death. A gente não tem armaduras, obviamente, a gente está na Era Vitoriana, a gente não tem armas mágicas, tá? E a gente vai ter um substituto, vamos colocar assim, das brumas de Ravenloft, que é a Red Death, né? O cenário todo ele é inspirado no conto do Edgar Allan Poe, que é justamente a Máscara da Morte Rubra, né? Traduzido para o português. Então, essa Morte Rubra, essa Red Death, vai ser a entidade lá que supostamente está por trás de tudo e conseguiu imbuir todo o planeta Terra com mal, mas é aquele mal que é sutil, né? Que ele vai agindo ali pelas beiradas, que ele vai influenciando ao longo de décadas, de séculos, enfim. Então essa pegada eu acho bastante interessante, né? E também, acabei de falar que um outro grande diferencial é Terra, é planeta Terra, né?
É o mundo que a gente conhece mais ou menos. É o que ele chama aqui, de Terra Gótica, né? É essa versão mais sombria da nossa Terra na Era Vitoriana. Então aí você vai ter uma série de influências e referências que você pode usar no jogo para aumentar o nível de terror, né? Você pode pegar algum fato histórico, e tem muita coisa macabra na Era Vitoriana, se você for pesquisar, né? Muita coisa esquisita. Foi a era que se começou a investigar, entre aspas, mais seriamente o sobrenatural. Então você vai ter aquele estudo, né, de fantasma, de ectoplasma, de todo aquele negócio assim, né? E ainda assim ele conserva alguns elementos que, na minha opinião, são os elementos mais interessantes de Ravenloft, que é aquela questão do poder ter um preço, da magia ter um custo, né? Toda vez que você faz uma magia em Red Death, você faz um teste de poder. A percentagem é pequena, mas a gente sabe, quem gosta de probabilidade sabe, uma hora vai dar errado, né? Fábio, como é que funciona a magia, Fábio, nesse contexto que você está falando? Não tem armadura, não tem espada mágica, também não tem bola de fogo. Não, claro que não. Os feitiços, eles são tirados da lista de magias padrão do D&D, mas muitas magias, dessas mais espalhafatosas, elas não estão em Red Death, né? Porque elas simplesmente não funcionam aqui, ou ninguém descobriu, enfim, não tem. Simples assim, não tem, né? E tem algumas magias que são mais específicas para dar aquele clima do cenário mesmo. Mas o lance qualquer magia que você vai fazer, seja uma simples luz, seja uma magia de cura, por exemplo, você vai fazer o teste de poder. E uma hora você fatalmente irá falhar. E uma coisa que eu acho interessante também, se você vai fazer uma magia que vai causar dano, você vai fazer o teste lá de acordo com o nível da magia, mas você vai somar a isso a quantidade de dano. Mas não é a quantidade de dano que você efetivamente causou, é a que você queria causar. É o dano máximo. Então isso aí vai somar no percentual lá. Então se você tinha, sei lá, 1% de chance de falhar, pode virar 10, pode virar 20, de acordo com o dano que você causaria, né, em tese, com aquela magia. E fora isso, tem a questão da própria Era Vitoriana mesmo, que, como eu falei, tem muita coisa macabra, tem muita coisa de investigação, tem muita coisa de clubes secretos, Clube do Inferno, Jack o Estripador, é um caldo ali misturado que rende muita coisa bacana se você souber aproveitar as referências, né? Então, assim, apesar de muita gente hoje em dia torcer o nariz pro D&D, tem muitas coisas interessantes no D&D, cenários muito legais. Red Death eu considero que é um deles, é o meu cenário preferido de D&D, né? E se você não quiser usar o sistema, que é o que a maioria das pessoas reclama, beleza, pega o lore e usa um outro sistema que você acha mais legal, mas assim, eu acho que perde um pouco do clima que o jogo pretende te passar, né? Ele começou com uma aventura, Fábio, porque Ravenloft ele começa com uma aventura, né? E assim, apesar de até você falar do marco histórico que é Ravenloft, a importância, né, somente para esse gênero que a gente está falando hoje, não é terror em si, ainda guarda muito a pegada aventuresca do D&D. Sim. E o Red Death já parece, essa que é a diferença do Red Death, a gente já jogou, e aí não é essa pegada aventuresca, é uma pegada mais de terror, de um sobrenatural, em que isso. Não é a seguinte, fantasma, eu sou caçador de fantasmas, já matei vários, e cadê minha arma mágica, as cidades me contratam aqui, vim para Londres porque sou matador de fantasmas. Não é essa a proposta do jogo. Não. Começou com um cenário propriamente dito, como foi Greyhawk, como foi Dark Sun. Não, na verdade, ele começou como um suplemento, né? Um suplemento de Ravenloft que fazia uma adaptação desse cenário mais gótico, né, para a Era Vitoriana. Só que ele era só um suplemento, de 94. E quando foi em 2004, ele ganhou, né, uma consistência mais robusta, né, um livro, né, mais completo e tal, e virou um cenário que, assim, eu considero um cenário independente, né? Então aí ele vai ter regras próprias que vão derivar, inclusive, do Ravenloft, mas são regras que são específicas para o Red Death, né? E como tu falaste, a pegada do jogo não é essa. Se você for querer fazer como geralmente a gente faz em D&D,
pé na porta e vamos ver o que dá, porque eu confio aqui na minha armadura e na minha arma mágica, você vai morrer rapidinho. Porque a proposta do jogo é ser investigativa, e como eu sempre falo das vezes que eu vou mestrar, assim, às vezes é mais interessante você saber localizar onde é que está o livro certo naquela biblioteca empoeirada, do que você ter uma shotgun e 200 bananas de dinamite, entendeu? Geralmente as pessoas não me ouvem, né, quando eu falo isso e faço os personagens porradeiros, tanto que assim, eu não curto muito TPK, mas eu confesso que eu já fiz algumas, ou quase TPK, tudo jogando Red Death, né, mas enfim, a gente avisa, né? Ele tem uma pegada bem diferente, cara, bem diferente. Então, principalmente se você conhece um pouco da literatura, né, da era vitoriana, você vai entender mais facilmente o cenário, né, porque realmente é mais fácil você fugir do que você resolver. Dá para misturar muita coisa, porque assim, na própria literatura, como tu falaste, Loreto, já tem essa não é moda, assim, essa mistura entre a literatura da era vitoriana com o sobrenatural, com o investigativo e tal. Isso é uma coisa que é relativamente comum. Sim. Até nos filmes, né? Nos filmes, quadrinho e tal, tem muita referência, tem muita coisa que dá para usar para criar uma história, para criar personagens. Então, é uma pegada diferente. Eu acho que é um dos cenários mais diferentes do D&D, se a gente for considerar assim, todos que já foram lançados. É um dos mais diferentes, um dos mais legais, como eu falei, sou suspeito, enfim. Mas eu acho que vale a pena conhecer, porque de repente até quem torce o nariz pro D&D pode curtir o Mask of Red Death. E uma coisa assim, também não é um jogo pra uma molecada muito rasa, não. Tu tem que, não. Né, tu tem que ter um pouquinho mais de discernimento das coisas pra poder realmente aproveitar o cenário. Né? Assim, eu parto do princípio que todo jogo de terror não é pra molecada, porque assim, vai virar slash, vai virar, sei lá, Sexta-feira 13, alguma coisa. Se você quer explorar um terror mais psicológico e tal, supõe-se que você precisa de jogadores já com uma certa maturidade, né? Senão é aquele negócio, vou estourar a cara do Cthulhu aqui com uma espingarda. Vai lá. Pode ser divertido, mas não é essa a proposta do jogo, assim, não é essa experiência que o jogo quer te passar. Exatamente. E você, Oswaldo, o que tu vai trazer aí pra gente? Pessoal, eu trouxe um jogo um pouco conhecido, poucas pessoas jogaram, não coisa tem uma legião de nicho. Muito de nicho, é um negócio selecionado. De 1991, teve um carinha lá que teve uma ideia, juntou os conceitos de um pessoal que já existia, e aí pegou um termozinho chamado punk gótico, e aí em 1991, o nosso caro, meu Deus, sempre esqueço o nome dele, Marco Reinhagen, faz essa criança aqui, ó. Vampiro à Máscara. Cara, essa primeira edição do Vampiro à Máscara, a gente brinca aqui do D&D, mas sem dúvida Vampiro à Máscara foi um arco muito importante pro RPG. E para mim foi o meu contato com esses jogos do terror. A proposta do Vampire, do primeiro Vampire, é acima de tudo um horror pessoal. Dentro da interpretação, mas é horror pessoal, tanto que na capa tem recomendado para maiores. E antes da gente entrar nas intrigas da camarilha, na questão dos clãs, nas disputas pelo poder, no aspecto de que é uma criatura que não vai morrer por causas naturais, que ela tem praticamente a eternidade, e ela tem que arranjar formas para ela ter interesse pela vida, né? Ter aqueles jogos de manipulação, as intrigas com os clãs, os amores eternos e as inimizades também eternas. Antes disso, o Vampire te apresenta boas páginas no começo para mostrar o sofrimento que é você se tornar essa criatura imortal. Vocês falaram da questão da perda de sanidade, como isso influencia o Ravenloft e você faz testes de terror, loucura.
E o Vampire também traz isso, né? Você tem sua humanidade, existe um monstro dentro de você. E para mim, Vampire, principalmente nessa primeira edição, sempre foi muito mais você lutar contra essa besta interior do que qualquer outra coisa. Não era a proposta ali do jogo, quando você mestrava e você, jogadores, você fazer parte de grandes plots, você alterar realmente a história da humanidade porque você era imortal, ou com os seus poderes, né, que as disciplinas davam, se tornar uma super criatura. É muito mais você passar pelo abraço, você perder a sua conexão com a humanidade, e você tá nessa luta ali, você vai abraçar a besta ou você vai tentar preservar a humanidade? Quando você vai abraçar, eu lembro que ele dedica uma grande parte descrevendo a dificuldade do abraço, de você, tanto o seu abraço, quanto você ter que se alimentar. Você tinha que fazer teste de sedução, você vai matar ou não vai matar aquela presa. Você é um predador no meio de mortais, e de repente a gente está jogando ali como mortais, porque essa é a nossa realidade, né? E você, agora eu sou um monstro. Eu me alimento daquelas pessoas que eu ando. E isso também era a proposta do jogo. Você não ia jogar com personagens antigos, com vampiros antigos. Eles eram NPCs. Você tinha acabado de ser abraçado. Você tinha que sofrer com isso. O que era ali você estar privado do sol, dos seus entes queridos. Aí você de repente tem um lacaio, tem um aliado, que era um humano que você ainda tinha contato, mas como era a tua relação com aquele humano? Ela não pode mais ser a mesma coisa, você não é mais humano. Então eu acho que a proposta de terror pessoal do Vampire é algo revolucionário. Porque, cara, assim... Desculpa, pode falar, Fábio. Não, vai lá. Não, porque foi uma grande sacada, né? O cara pegou um vampiro, né, que sei lá, acho que desde sempre, né, desde do Drácula, né, vampiro sempre tem aí, todo mundo gosta, né, do vampiro. Já era um mito, né, muito presente na humanidade. Tá no imaginário, né? Tá no imaginário. É muito presente, cara. Só que ele acaba bebendo um pouco, né, na literatura de Anne Rice, né, que ela, com entrevista com o vampiro, né, que ela modifica um pouco essa ideia do vampiro, né, ele fica mais moderno depois de Anne Rice, né, cara. Então ele acaba pegando toda essa ideia da Anne Rice e cria um jogo, porra, sensacional, cara, fantástico, é divisor de águas. Vampire, da mesma forma como o D&D da década de 70 dividiu não, né, criou esse modo, né, de jogo, o Vampire, bicho, ele rompeu com isso e criou, ele evoluiu muito, cara, com o Vampire. Isso é sensacional, cara, você criar os clãs, você ter os objetivos, porque o Drácula, como é que você vai fazer um jogo de vampiro com o Drácula? É estranho, você só vai poder caçar o Drácula, né? Então, com o Vampire ele muda isso, cara, ele te coloca do outro lado, você não vai caçar, você que vai estar caçando, mas você é humano, não é mais humano, que você falou da humanidade, cara, o que eu faço agora, né? Pô, vou viver pra sempre, e agora? Como é que é isso? Como é que é romper com isso, cara? Como é que é a minha vida, assim, nós, né, a gente vive 80, 90 anos e tal, tem alguns malucos que vivem 100 e poucos e tal, o cara vive pra sempre, cara, então todo mundo que você conheceu um dia já não vai mais existir. Como é que é isso? Como é que isso na cabeça do cara, né, do cara que acabou de ser transformado? Isso é que é bacana no Vampire, velho. Eu acho que vai muito por aí, assim, e até como o Oswaldo falou, se você pegar só esse livro, né, sem muito dos outros suplementos e tal, a essência desse livro é a melancolia de você ser um vampiro. Por isso que a gente criou também aquele imaginário, o vampiro chorão que vive por ali e tal, declamando poesias góticas andando pelo cemitério. Mas não, isso aí é zoeira que a gente fazia. Mas o lance é você tentar internalizar de fato como seria isso, porque não é uma coisa bacana, você não tá ganhando superpoderes. Isso é maldição, né? Pô. Exatamente, é maldição. Então, tanto que no primeiro livro, você não vai, pelo menos até onde eu lembro, assim, né, você não dava muitos detalhes ali do que era a Camarilla, da política vampiresca, né, do submundo. Tinha alguma coisa ali, mas não era o essencial. Então, a mensagem que o livro base te passava nessa época era justamente isso,
eu tenho que ser um monstro para evitar de me tornar um monstro pior ainda, né? Aquele negócio da besta, de controlar a fome e tal, como é que você vai lidar com a perda da sua humanidade. E isso, talvez esse seja o jogo que exigisse realmente uma maturidade para você poder jogar. Né? Como a gente falou no outro programa lá, você tem 12, 13 anos, pô, não vai jogar Vampire, cara, vai jogar outra coisa, porque assim, você não vai conseguir chegar lá onde precisa, né? Para usufruir do que o jogo quer te passar. Né? Mas eu concordo com tudo que o Oswaldo falou assim, sobre o Vampire. Né? Ele não é um jogo de terror, ele é um jogo de horror pessoal. Então é você com a sua consciência, como é que você externaliza isso para o mundo ou para o mundo das trevas. Né? Enfim, acho que vai mais ou menos por aí. Até nessa linha, pessoal, o Vampire ele tinha muito essa questão da humanidade besta. E poucas pessoas exploravam, poucas mesas realmente exploravam isso. Porque o jogo ele também te oferecia, tal como o Cthulhu, um final não feliz nessa proposta. Para você tentar lutar para preservar sua humanidade, ele vai te tornar a experiência do jogo muito difícil, muito complexa. Ah, então eu não quero, vou abraçar o que eu sou. Ok, você vai se transformar numa besta que o ponto é tu perder o personagem. Mas tu abraçar por inteiro essa besta é um caminho sem volta que vai te levar por perder o personagem. Não quer dizer, eu tô cagando com as regras e meu personagem abraçou é vampirão mesmo. Não, tu vai seguir esse caminho, ok, tchau pro teu personagem em algum momento. Exatamente. E ele te forçava a ir pela outra trilha, né, de ficar tentando a humanidade, coisa que assim, o jogador muito novo não dá valor, mas o que é tu estás, por exemplo, num evento e tu tá interpretando, tu nunca vai poder comer, tu não vai estar bebendo, tu vai ter que estar sempre fingindo, tu vai estar olhando para aquelas pessoas ao teu redor e aquelas pessoas são como se estivesse num prato de comida, como se estivesse numa churrascaria. E qual é o melhor pedaço aqui? Opa, o garçom acabou de passar um pedaço fantástico aqui, entendeu? Tô de olho nele antes que alguém pegue esse pedaço. Essa era a dinâmica. Eu acho que vai muito por aí, assim. É aquele negócio de você saber como explorar. E isso, claro, vai depender muito do jogador e muito do mestre também. Que tipo de situação tu vais colocar lá, né? Porque não é um jogo de aventura, não é um jogo de vamos invadir o castelo, vamos matar o dragão, vamos enfrentar o monstro da semana. Não. O monstro de todo dia é você mesmo, né? E como o próprio jogo fala isso, que o Loreto falou também, assim, de romper. Você está falando de interpretar o seu personagem. Então é de fato criar uma personalidade que é supostamente diferente da sua e agir como se você fosse outra pessoa. E como essa outra pessoa iria reagir para esses estímulos tão estranhos, tão esquisitos? Porque, não, eu vou sair por aí mordendo todo mundo e Cara, assim, né, você ser muito raso no que o jogo pode te oferecer. Na proposta, exato. Verdade. E falando em TPK, opa, qual foi o jogo que o nosso sábio elfo escolheu ao longo das eras? Bom, aproveitando aí o gancho do Fábio, né, ter falado do Cthulhu, né, é justamente ele, né, o chamado do Cthulhu. Só uma coisinha antes de falar do jogo, é que eu li os contos do Lovecraft muito antes de ter jogado o Cthulhu. Então eu já era fã do cenário, né, que ele criou muito antes de jogar, né? Acho que foram os contos mais aterrorizantes que eu já li na minha vida foi do Lovecraft. Acho que nada
chegou perto da sensação que eu tinha quando lia, cara, o Lovecraft, né? E quando eu conheci o Cthulhu, cara, eu achei... Putz, já me ganhou automaticamente, né? Porque no Cthulhu, cara, você tem que saber equilibrar entre a ignorância e o conhecimento. Tudo tem um preço, né? Às vezes você, né, como o Fábio já jogou comigo, né? Eu sou meio suicida jogando Cthulhu, né? Porque... Não pode ver um livro que já quer ler. Se for capa preta e pentagrama, então melhor ainda. Eu vou ler esse troço. Né? Porque ele tem um... primeiro que o sistema, ele é um sistema baseado em porcentagem, né? Existe a versão do D20 também, que foi lançado, mas o jogo mesmo foi criado na porcentagem, né? E ele tem uma coisa muito bacana que chama a sua sanidade, né? A sua mente conta muito nesse jogo, porque quanto mais você se aprofunda no conhecimento, a chance de você ficar louco no jogo é muito alta. Então é isso, você tem que conseguir equilibrar entre o que está por trás e o que você está vendo, né? É um terror psicológico o Cthulhu, ele não é um terror de aquele monstro horroroso, não. É a sensação do monstro no seu personagem. Então é isso que você tem que conseguir absorver no jogo. Além de ser também um jogo, assim como o Red Death, ele é um jogo investigativo. Coisas vão acontecendo e você vai investigar para saber o que está acontecendo. E nesse meio tempo, você começa a ter contato com coisas sobrenaturais. E isso pode fazer o seu personagem ficar louco. Então você tem que conseguir equilibrar entre o conhecimento e a ignorância. Isso eu acho interessante no Cthulhu, porque, por exemplo, quando tu falaste, da maneira como eu vejo, né, assim, você sempre tem que ficar naquela dúvida, assim, será que eu vi isso mesmo? Será que eu não vi? Será que foi? Será que não foi? Porque se chegar no fato do tô vendo um monstro horroroso aqui na minha frente, acabou, né? Acabou. Game over pra você, Farelo, você vai pro sanatório e não sei quanto tempo você vai ficar lá. Existem as regras para você se recuperar, você nunca recupera totalmente, mas você vai ser um pouco sequelado, mas você consegue. Mas é exatamente isso que o Fábio falou, cara. E tem uma. E o jogo tem um troço, cara. Tem um mecanismo nesse jogo que é muito bacana. Por exemplo, você tem as suas skills, né? Você tem o seu conhecimento. Para você melhorar nesse conhecimento, cara, você tem que fazer um check para conseguir evoluir naquele skill. Por exemplo, atirar. Quando você faz sua ficha, você vai lá colocando a porcentagem que você acha que é importante para o seu personagem. Então, eu vou colocar 70%, estou chutando aqui, tá, galera? Vou colocar 70% em tiro porque eu sou um cara que meu background, eu vim de guerra, então sei atirar e tal. Quando você consegue executar um tiro bacana no jogo, um tiro perfeito, lá, um tiro que você acerta o teu alvo, que também não é uma coisa muito fácil, mas enfim, você consegue, você marca aquele skill. E isso te dá a oportunidade de, no final da sessão, você tentar melhorar esse skill. Porém, você vai ter que barrar os seus 70%, que senão você não vai evoluir. Então é difícil você conseguir evoluir nesse jogo, cara. Não é muito fácil. Cara, meu primeiro contato com o Cthulhu... Pode falar, Fábio, fala. Não, é só rapidinho, porque antes que eu esqueça, o Loreto falou dessa questão da sanidade, e eu acho que o Cthulhu veio antes do Ravenloft, então ele influenciou em várias coisas. Sim. Por exemplo, no Ravenloft e no Red Death, você vai ter aquele negócio de teste de medo, horror e loucura, né? Que exatamente. Querendo ou não, eu acho que é uma derivação das regras do Cthulhu também, né? Então as coisas vão encaixando uma na outra e vão evoluindo, né? Era só para fazer esse comentário. Mas diga lá, Oswaldo. Meu primeiro contato com o Cthulhu foi no RPG, foi jogando essas adaptações do Cthulhu. E eu tive dificuldade para entender a pegada, a proposta, para ser o primeiro contato, ser o passo de entrada. Eu acho ele um jogo muito complexo. Não por regras, porque eu acho que as inovações que ele traz, que o Loreto citou, são muito bacanas. A regra em si do sistema é legal. Só que para você realmente entender o espírito do jogo, se você chegar muito cru, cara, é difícil.
E eu joguei um joguinho chamado Mansions of Madness do PlayStation, Xbox, enfim, que é baseado no Cthulhu. Cara, e quando você joga o jogo não é nada de excepcional, não tem nada inovador. É um RPGzinho, mas ele é baseado no Cthulhu, no universo de Cthulhu. E aí muda completamente depois quando você vai jogar o RPG. Porque aí você entende a proposta do jogo. Aí a proposta não é você enfrentar monstro, não é você deparar, é aquilo que o Fábio falou. Tem um preço, é você ficar sempre na dúvida. E conforme você vai avançando, você vai se ferrar, você vai ficar louco. Você só consegue ser vencedor nesse jogo. Olha, começou a sessão. Mestre, eu ignoro esse teu plot inicial e vou seguir minha vida, e quando terminar essa campanha eu volto na próxima. É a única forma de você sair realmente vencedor do jogo. Senão, você vai pagar preço. Por cada vez que você vai jogando e se deparando e interagindo, você paga um preço alto. Exatamente. Não, então assim, quer jogar Cthulhu? Bacana, mas dá uma lida antes aí nos contos do Lovecraft para você poder entender o que é o terror psicológico do Lovecraft, né? Quais são qual é o preço que você vai ter que pagar para poder realmente ter o conhecimento que você quer, né? E é um jogo fabuloso, cara, tanto pro mestre quanto pros jogadores. É inesquecível, cara. Eu acho que hoje, até por essa popularização dos mitos de Cthulhu, né, que caiu no gosto da cultura pop em geral, você tem muitas fontes para fazer essa pesquisa assim, prévia, né? Você tem adaptação de conto em quadrinhos, você tem republicação dos contos, você tem videogame, você tem série, você tem filme, você tem uma porrada de maneiras de conhecer um pouquinho mais desse universo que é muito complexo e às vezes nem muito conciso, assim, né? É uma coisa realmente esquisita, né? Mas para você ter uma ideia mais ou menos do que se trata antes de fato de você começar a jogar, né? Para você não chegar lá querendo dar um soco na cara do Cthulhu ou enfim, né? Esse tipo de coisa. Pessoal, diz pra gente qual é o jogo de terror que você gosta, qual é o jogo de terror que você curte. Existem vários outros, esse foi o que nós selecionamos por acharmos mais interessante, mais marcante na nossa vida do RPG. Fala pra gente, deixe seu comentário, diz se você gostou desse tipo de episódio. Próximo mês das bruxas, a gente faz mais um episódio nesse sentido. Falou, galera. Falou, Cuidado pessoal. com as sombras aí.